Olá, pessoal! Com muita alegria, me dirijo a vocês para mais uma aula de testes suplementares de física, repleta de emoções. Eu não sou falso quando falo desta forma, eu realmente me emociono com os assuntos que nós temos a oportunidade de trazer para essas aulas das quintas-feiras. É a oportunidade que nós temos de fugir do tradicional, da mesmice, do beabá, avançar um pouco além, fazer o nosso aprofundamento, mas ao mesmo tempo sem perder de vista o foco. Nós que vamos ter em breve o exame do IME, em breve a prova do ITA, não podemos nos separar, nos distanciar daquilo que esses exames cobram. E é o caso da aula de hoje. É um assunto que normalmente se estuda nos cursos universitários, tanto que a minha fonte, de onde eu me inspirei para escrever o texto da aula de hoje, a parte teórica, é o livro do Halliday, usado em todo o mundo como livro-texto de física no primeiro ano dos cursos de engenharia. Nós vamos falar de aviões supersônicos e daquela névoa que tem o formato de superfície cônica que fica por trás desses aviões. Você provavelmente já viu fotografias, já viu filmes a respeito, já ouviu falar de Cone de Mach, mas também não deve ter tido muitas informações a respeito, já que não é assunto normalmente tratado nos livros do ensino médio. E também não é uma questão comum em vestibular. Tá? Em outros vestibulares, em outras épocas, até caiu com relativa frequência, mas a própria história do ITA e do IME não trazem assim muitas questões a respeito do assunto. Nós vamos resolver, na verdade, detalhadamente daqui a pouco, uma questão de 2015, cujo desenvolvimento matemático tem tudo a ver com o Cone de Mach. Foi por isso que nós tivemos já a aula da semana passada, que tratou de ondas superficiais. Lembram? As perturbações produzidas na água ou em qualquer outro líquido em repouso ou mesmo em movimento se deslocam segundo ondas circulares com velocidade dada por raiz quadrada de GH. E conforme a velocidade dessas ondas fosse igual, menor ou maior do que a velocidade da correnteza, esse escoamento da água poderia receber, respectivamente, o nome de crítico, fluvial ou torrencial. Nós vamos nos referir, ao falar de Cone de Mach, a uma situação que ocorre quando um avião ultrapassa a velocidade do som. Então, corresponderia àquilo que na aula passada era o regime torrencial. Inclusive, a figura do último exercício é muito parecida com a figura que vai ser tratada hoje. Eu peço que você faça a comparação. A única diferença é que na aula passada as ondas superficiais se propagavam no plano, enquanto que as ondas sonoras, as ondas luminosas, também se propagam no espaço, são ondas esféricas, portanto. Ao invés de se formar uma cunha, como aconteceu no exercício número 4 da aula passada, vai se formar uma superfície cônica, conhecida pelo nome de Cone de Mach, onde haverá uma concentração de energia, uma região em que a pressão em determinados momentos se eleva muito, tornando o ar mais denso. Na verdade, não apenas uma elevação, mas o som se propaga no ar, e em outros meios materiais também não se propaga no vácuo, ele se vale da deformação do meio à medida que ele se propaga. Quando as minhas cordas vocais vibram, quando um alto-falante, a membrana de um alto-falante vibra, provoca sucessivas compressões e descompressões do ar. O ar atmosférico limpo é transparente. O vapor de água contido no ar também é transparente. Mas o aumento da pressão, fazendo aumentar a densidade, seguido de uma diminuição de pressão, frequentemente provoca condensação e posterior vaporização do vapor de água existente no ar atmosférico. Então forma-se em algum momento água líquida. E a água líquida em suspensão, ela é visível. É mais ou menos assim que se explica o porquê que a gente consegue ver a neblina, a cerração. Então aquele caça em grande altitude deixa uma névoa atrás. É vapor de água condensado que tem e que se forma pelos motivos que eu acabei de lhe explicar. Não apenas aviões podem
atingir e ultrapassar a velocidade do som. Aliás, quando se atinge a velocidade do som, você vai ver pelo desenho daqui a pouco, forma-se no bico do avião, estarão situadas as ondas de choque. Justamente o local onde as frentes de onda, tanto aquelas emitidas antes do avião chegar lá, como aquelas que estão sendo emitidas naquele momento, forma-se uma região de alta concentração de energia. De modo que aí ocorre o que se costuma chamar de estrondo sônico. Na minha opinião, esse termo é um pleonasmo. Se é estrondo, só pode ser sônico, mas é assim que se costuma falar. Na verdade, o acúmulo de energia é tão grande que pode provocar danos ao aparelho auditivo do piloto, que naturalmente deve estar protegido, e à própria estrutura do avião. Não se tem notícias de acidentes mais sérios por esse motivo, devido aos cuidados que se toma. Mas quando esses aviões supersônicos passam por regiões continentais, já se tem relatos de vidros quebrados, de rachaduras, de danos à estrutura das paredes das casas. Por isso, os aviões supersônicos são, quando passam sobre regiões continentais, devem estar a uma altitude considerável. Mas não são somente os aviões que podem atingir e ultrapassar a velocidade do som. Também os projéteis produzem um ruído semelhante àquele que se relata no caso dos aviões ao chegar na velocidade do som. Tá? Da mesma forma, a extremidade de um chicote. A vibração do chicote ocorre com uma velocidade maior do que a do som que ele produz. Então aí você tem novamente uma situação de uma fonte supersônica, poderíamos falar assim. Nesse momento eu lembro de uma piada, eu peço autorização para você, eu não sou piadista, você sabe disso, mas é que eu não resisto, veio aqui na minha cabeça, vocês me autorizam? Por favor, depois deletem, principalmente se acharem a piada de mau gosto. Mas quando me falaram que o chicote era assim, supersônico, né? A ponta do chicote, um chicote de couro daqueles que vão afinando na ponta, é supersônica, eu logo lembrei daquela história de dois profissionais que trabalhavam em circo e que manuseavam chicotes, queriam mostrar as suas habilidades. Um deles, então, usou chicote e cortou uma folha de papel em milhares, papel A4, aí, em milhares de pedaços pequenininhos. A plateia ficou espantada. O outro disse, isso não é nada, eu consigo fazer melhor. Vocês estão vendo aquele mosquitinho que está voando lá em cima? Zzz, de fato, havia um mosquitinho lá. Então veja o que eu vou fazer. Pegou o chicote e tchic. E as pessoas perguntaram, e aí, o que aconteceu? O mosquitinho está lá, está voando ainda. Mas eu garanto que ele não se reproduz mais. Essa foi a habilidade deste profissional do chicote. Bom, esqueçam, eu não resisti, foi uma história que me contaram tempos atrás. Voltando então a falar do avião que passa da velocidade do som. Como é que se forma o cone de Mach? Exatamente qual é a explicação física, o que se entende por cone de Mach, como é que a gente pode calcular o ângulo de abertura desse cone, se for dada a velocidade do avião. Essa é a pergunta. Relacionar, enfim, o ângulo com a velocidade é o que vai estar envolvido na matemática desse problema. Mas o curioso é que essa explicação que você vai ter na aula de hoje, de alguma forma, também se relaciona com aquilo que você aprendeu quando estudou o efeito Doppler. Pelo menos 2 vezes falaram em efeito Doppler para você. Primeiro, o professor Marcel, que deve ter dado uma aula inteira, aquela história, né, para o observador em repouso, a ambulância se aproximando faz o som ficar não apenas mais intenso, mas também mais agudo, e à medida que a ambulância vai embora, a frequência parece diminuir, o som se torna mais grave e menos intenso. Marcel lidou com som. Posteriormente, esse é dedicado para o professor que fala para você agora, falou do efeito Doppler para a luz. Então, uma estrela cuja luz emitida fosse, por exemplo, vermelha, caso esteja se aproximando com grande velocidade da Terra, essa luz pode se tornar violeta, porque a frequência do violeta é maior, não é, que a do vermelho. A variação de frequência, que no caso do som faz-nos distinguir sons graves de agudos, no caso das luzes, está ligada à variação da cor. E eu percebi, por ter ministrado essas aulas de efeito Doppler, depois do Marcel, que vocês dominam muito bem.
sabem trabalhar com aqueles dois sinais que existem no numerador e no denominador da fórmula, e mais tarde algo parecido também foi mencionado quando nós estudamos o efeito Doppler relativístico. A fórmula era outra, lembra? Isso também tem sido perguntado cada vez mais no ITA nos últimos anos. Espero que estejam lembrados, foi recentemente que nós tivemos, em uma dessas aulas de quinta-feira também, nessas aulas das emoções, o efeito Doppler relativístico. Mas vamos então à aula de hoje. Primeiro, que tem o efeito Doppler a ver com a história. Trata-se aqui da aula número 29, velocidades supersônicas, ondas de choque, número de Mach, cone de Mach. Esse texto eu vou pedir, como sempre, que vocês leiam. Aqui está, ele está resumido, na apostila de vocês está um pouco mais detalhado, eu peço que leiam pela apostila. Aqui eu destaco apenas alguns detalhes que vão se tornar convenientes para que nós possamos desenvolver as nossas explicações. A fórmula do efeito Doppler é bem conhecida de vocês. Eu copiei nesses termos do livro do Halliday. Frequência aparente igual a frequência real, V mais ou menos VD, diz aqui, dividido por V mais ou menos VS. Como se faz a escolha desses sinais, eu não vou detalhar, porque você já me provou cabalmente, né, que sabe fazer isso. Só cuidado aqui, aquilo que o Marcel chamava de VO, velocidade do observador, aqui se chama de VD, porque o observador vai ser um detector. A figura aqui está pequena, mas no exemplar impresso você poderá ver melhor. E VS aqui não é velocidade do som, é velocidade da fonte. Tá? Eu copiei do Halliday, livro cujo original está em inglês, e fonte em inglês é source. Então, velocidade da source é o que o VS quer dizer, enquanto que o V, esse sim representa a velocidade do som. Então, quando uma fonte sonora, tipo ambulância parada, emite ondas esféricas, um detector ou observador, se você preferir chamar assim, que se aproxime da fonte, perceberá uma frequência aparente maior. Não é? Quando o observador se aproxima da fonte e também quando a fonte se aproxima do observador, a frequência parece aumentar. Então a gente seleciona o sinal de mais em cima. E embaixo não tem VS, porque nesse exemplo a fonte estaria parada. O VS seria zero. A frequência aparente também é maior do que a real quando a fonte se aproxima do observador parado. É o caso da outra figura. Se o observador agora está parado, agora é o VD, que vale zero, e a gente estrategicamente escolhe o sinal de menos embaixo, porque sabe que a frequência aparente vai ser maior do que a real, já que está havendo uma aproximação. Agora veja que as expressões são diferentes, né? Para você aumentar o valor de uma fração, você pode incrementar o numerador ou diminuir o denominador. Tá certo? É um detalhe curioso que aparece aí na expressão do efeito Doppler. Tá? É no denominador, caso da fonte em movimento, que eu quero daqui para frente concentrar a nossa atenção. Tá? Alguns anos atrás, os colegas de vocês estavam muito preocupados em saber, por alguma razão que também eu não pude captar direito, a demonstração da fórmula do efeito Doppler, que geralmente não é feita, não é na sala de aula. Não é importante, a princípio ela não é cobrada. Se eu não me engano, lá no Tópicos de Física você encontra essa demonstração. Mas a figura já sugere por que a frequência que chega no observador parado parece de fato ser maior do que a real. São mais frentes de onda que estão chegando a cada segundo do que se a fonte estivesse parada, né? Essa figura é muito sugestiva. Também quando o observador se aproxima, claro, são mais frentes de onda que ele recebe do que receberia se parado estivesse. Tudo isso que eu estou falando é para uma velocidade da fonte menor do que a velocidade do som. Porque se fosse o contrário, se a fonte fosse supersônica, se o VS fosse maior do que V, esse denominador daria negativo. Frequência negativa, evidentemente, não faz sentido. Creio que o Marcel não tenha falado explicitamente, mas é claro que essa fórmula só se aplica para fontes que se movam com velocidades menores do que a do som. Na velocidade do som acontece aquilo que eu estava tentando explicar verbalmente agora há pouco. O VS se aproxima muito do V. No momento em que se alcança a velocidade do som, esse denominador seria rigorosamente zero. Até então, à medida que VS estivesse se aproximando de V, o denominador estaria se aproximando de zero, fazendo com que a frequência aparente se aproxime do infinito. São infinitas fontes de onda, uma grande quantidade de frentes de onda, que se aproximam de um observador
numa situação como esta. Então, o som se torna muito agudo e, acredite, muito intenso. A energia que se tem acumulada nesse ponto desse avião, que teria então alcançado a velocidade do som, é muito grande. Sucessivas compressões e descompressões do ar fazem com que, isso ocorre exatamente no ponto perturbado, no ponto do meio perturbado, que estaria daí junto com o avião o tempo todo, podem provocar danos. Então, chama-se isso de barreira do som. Quando se chega na barreira do som, ela deve ser logo ultrapassada, até por uma razão de segurança. O avião supersônico deve ser dotado de uma aceleração que faça com que essa barreira seja vencida. Aí, então, teria se vencido a onda de choque, que estaria se formando exatamente no bico do avião. O que me interessa falar hoje não é exatamente o que acontece quando se atinge a velocidade do som, mas sim quando ela é ultrapassada. O que acontece quando a velocidade da fonte ultrapassa a velocidade do som? Nesse caso é que vai aparecer o tal do cone de Mach. Ele é próprio dos aviões supersônicos. Veja o que vai acontecer. Aqui uma figura em que o avião estaria voando para a esquerda e aquela névoa a que me referi, constituída de partículas de vapor de água que condensou devido às variações intensas de pressão, que ocorre, o aumento da pressão faz com que o vapor de água se condense mesmo em temperatura ambiente. Mas não quer dizer que vai ter chuva, porque logo em seguida há uma descompressão e ele vaporiza de novo, era o que eu quis dizer há pouco. Por que ocorre isto nesta região? Bom, as frentes de onda são as regiões em que o meio está perturbado. Aqui nessa outra figura, o avião estaria se deslocando para a esquerda. São desenhadas aqui no total 6 frentes de onda, por isso que tem um S6 aqui. Esse S1 seria a posição do avião quando a primeira frente de onda mostrada no desenho teria sido produzida. E o S6 é a posição em que a sexta frente de onda vai ser produzida. Então, o que acontece? No momento em que o avião estiver na posição S6, a onda sonora que ele produziu estaria lá em cima. No tempo que o som seguiu radialmente daqui para cá, o avião voou daqui para cá. A superfície que envolve estas frentes de onda é uma superfície cônica. É lá que, naquele momento, no momento em que o avião está nessa posição, as frentes de onda se cruzam, gerando então o efeito visual descrito há pouco, a formação dessa névoa. E o fato desse avião ser supersônico, você deve estar bem atento, fica claro nessa figura, pois o avião foi daqui para cá, enquanto que a onda sonora daqui foi para cá. As frentes de onda sonora são esféricas. Numa visão seccionada, é uma circunferência. A reta tangente à circunferência é sempre perpendicular ao raio no ponto de contato. Então aqui você tem, diz a geometria, um ângulo reto. Você acaba vendo um triângulo retângulo em que a hipotenusa representa Vs vezes t, quer dizer o deslocamento da fonte, da source, velocidade vezes tempo é deslocamento, e um cateto, portanto menor do que a hipotenusa, é a velocidade do som vezes o tempo. Esse avião, então, é claramente supersônico. Ele, neste tempo, percorreu uma distância maior do que aquela que o som percorreu. Tá? E nessa figura, então, a gente vê o que vem a ser o tal do ângulo do cone de Mach. A superfície cônica assim formada chama-se cone de Mach e o ângulo θ é o ângulo do cone de Mach. A maneira de calcular esse ângulo, então, é uma matemática simples. O seno desse ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, VT dividido por VST, distância percorrida pelo som dividido pela distância percorrida pela fonte, pela source. Simplifique o T e você vai ter V sobre VS. Claro que nesta figura VS tem que ser maior do que V, O seno é menor do que 1. Agora, se então a velocidade do som é menor do que a da fonte. E por essa razão, então, a gente pode calcular o ângulo, ou se nos for dado o ângulo, a gente pode avaliar a velocidade do avião. Nós já vamos fazer algo parecido. Eu aproveito para dizer que o inverso dessa fração, velocidade da fonte dividido por velocidade do som, é o que se costuma chamar de número de Mach. E quando o número de Mach resultar 2, por exemplo, vai ser o caso do exercício que faremos a seguir, significa que se trata
de um avião cuja velocidade é o dobro da velocidade do som. Beleza? Cone de Mach, basicamente é isso. A teoria e a equaçãozinha matemática que você pode precisar. Renato Brito trata do assunto e propõe este exercício. A figura ilustra as frentes de onda esféricas emitidas por um caça supersônico. Essa figura está meio apagada, mas você pode se inspirar na outra, é a mesma coisa, que se movimenta para a direita ao longo da reta R, com velocidade horizontal constante, sendo de 340 metros por segundo a velocidade de propagação do som nas condições da experiência. E alfa, ou θ, como queira, aqui ele chamou de alfa, o ângulo de Mach igual a 30 graus, determine a velocidade de voo, né, desse caça supersônico. Tá? Então, como mostrado há pouco, o seno de θ é a velocidade do som dividida pela velocidade da fonte. No caso, seno de 30 graus é a velocidade do som dividida pela do avião. Não confunda o S, VS com velocidade do som. Esse S é de velocidade da fonte, que é o avião, né? Fonte sonora, e em cima o V, esse sim é a velocidade do som. Seno de 30 vale meio, velocidade do som 340, velocidade do avião que eu quero saber, 2 vezes 340, 680. Se eu dividir a velocidade do avião, da fonte, pela velocidade do som, 680 dividido por 340 dá 2. Esse avião estaria voando, então, em Mach 2. O número de Mach associado ao movimento desse avião é 2. Tá? Então está conceituado o que é cone de Mach, a matemática aparentemente simples, também não teria muito o que complicar se algo assim caísse em vestibular. Mas ITA você sabe. O pessoal lá se esforça para ir um pouquinho além. E às vezes vai tão além que pouca gente acaba respondendo a questão. Isso é lamentável, porque não é uma forma de avaliar. Casualmente, aquele que, por uma coincidência, que eu espero que seja o seu caso, né, já teve contato com o assunto, acaba sendo beneficiado. Se for uma questão tipo teste, acaba favorecendo a quem, por acaso, chutar a resposta certa. Em 2015, então, o ITA fez uma pergunta que tem tudo a ver com cone de Mach. Você vai ficar surpreso agora. Nós vamos falar de uma experiência que pode ser comprovada em reatores nucleares. Eu até sugiro que você procure filmes a respeito, é fácil de achar, eu acabei de fazer isso no Google, tá? Filmes relacionados com o efeito Cherenkov. No ano de 1958, nesses reatores nucleares, pôde-se comprovar aquilo que este russo soube explicar e por isso ganhou o Prêmio Nobel de Física daquele ano. Quando uma carga elétrica se movimenta com velocidade maior do que a da luz. Mas isso é possível, professor? Eu não estou falando maior do que a velocidade da luz no vácuo, estou falando maior do que a velocidade da luz no meio em que a experiência é feita, geralmente o ar. No ar, a velocidade da luz é um pouco menor do que no vácuo, mas é menor, né? Então ela pode ser superada. O que Einstein não deixa é que a velocidade da luz no vácuo seja superada. Então, neste momento em que esta carga elétrica, essa partícula eletrizada, atinge uma velocidade maior do que a da luz, ocorre uma situação semelhante à que nós descrevemos aí do cone de Mach. Uma região cônica, onde as frentes de onda de radiação luminosa, no caso, se encontram, provocando um incremento significativo de energia, permitindo-se a sua visualização. E, frequentemente, a coloração desta luminosidade é azulada. No caso das experiências feitas em reatores nucleares e que comprovaram a teoria do Cherenkov, essa cor era azulada. O ITA se referiu, sem citar o nome desse físico, mas certamente era a esse efeito que a questão se referia, da seguinte forma. ITA 2015. Uma partícula eletricamente carregada move-se num meio de índice de refração n com uma velocidade v igual a beta 100, que beta é maior do que 1, e c é a velocidade da luz. Veja que maldade do autor da questão. Ele provoca o aluno. Beta maior do que 1 e c, velocidade da luz. Nós temos o costume de representar por c a velocidade da luz no vácuo e sabemos que ela é insuperável. Isso seria impossível. Você já começa a achar o problema estranho nesse momento.
Mas eu explico. Na sequência ficou claro que este c é para ser sim a velocidade da luz, mas no meio em que a experiência está sendo feita. Então ela é menor do que aqueles 300 milhões de metros por segundo. E a partícula carregada, portanto, pode ter, ela está se movendo no eixo principal desse espelho, tem um espelho logo na frente, já explico a respeito dele, tá? Ela tem uma velocidade maior do que aquela que a luz teria, dando origem à formação de uma espécie de cone de Mach para a radiação luminosa. A cada instante, a posição da partícula se constitui no vértice de uma frente de onda cônica de luz por ela emitida, que se propaga numa direção alfa em relação à da trajetória da partícula, incidindo com o espelho esférico de raio R, como mostra a figura. Aqui é importante que eu explique, e olhar para outra figura já é melhor. Essa partícula carregada eletricamente emite radiações, claro, em todas as direções. Nós vamos nos referir especificamente àquela radiação emitida numa direção que forma ângulo alfa com a direção do movimento da partícula, que é no eixo principal do espelho. Não é? No mesmo tempo, como você ouviu agora há pouco, que a radiação vai daqui para cá, imagine que a partícula tenha ido daqui para cá. Então ela percorreu uma distância que corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo, onde a distância percorrida pela luz é um cateto. Por isto que eu tenho certeza, por esse desenho, que essa partícula de fato está mais veloz do que a luz. A distância percorrida pela luz estaria sendo aqui representada por velocidade da luz vezes ΔT. E a distância percorrida pela partícula é a velocidade da partícula vezes ΔT. Porque o tempo para que a luz viesse daqui para cá e para que a partícula viesse daqui para cá foi o mesmo. Considere que neste momento a partícula, no final desse intervalo de tempo, a partícula tem atingido o centro de curvatura daquele espelho esférico. Este raio que na direção que forma ângulo alfa com o eixo principal do espelho, bateu no espelho, se refletiu e veio para cá. Sempre haverá um ponto conveniente para que a radiação emitida por essa partícula, quando ela está no centro, que corresponde àquele caso, segundo a ótica do raio que bate e volta sobre si mesmo, acabe se interceptando com aquele raio emitido e refletido no espelho neste ponto. Este ponto viria a ser aquilo que na ótica se chama de foco secundário, né? O raio que incide paralelo ao eixo, você sabe, reflete-se na direção do foco principal. Mas um raio que incide numa direção paralela a um eixo secundário, como esta linha é, reflete-se na direção de um foco secundário. Neste ponto, então, vai acabar se formando um anel, uma região mais luminosa, um anel de raio Rzinho, né, porque aqui a figura está sendo vista em corte, mas ela deve ser imaginada espacial. Assim você entenderá melhor o restante do enunciado. Essa radiação, então, reflete-se num espelho esférico de raio R, como mostra a figura. Após se refletirem no espelho, as ondas convergem para um mesmo anel no plano focal do espelho. Todo mundo sabe o que é plano focal, eu suponho, né? O foco é o ponto médio do segmento que liga centro ao vértice, por isso aqui eu tenho metade do raio e lá a outra metade. E o plano que passa pelo foco e é perpendicular ao eixo principal chama-se de plano focal. É sobre o plano focal que se situam os focos secundários. Um deles está mostrado nesse desenho. Então aqui, pelo motivo que eu expliquei, encontram-se as radiações emitidas num certo momento e refletida, e a outra refletida no momento anterior. Pelas diferenças das distâncias, elas acabam chegando juntas nesse ponto, produzindo uma luminosidade mais intensa. Mas em um determinado momento do enunciado, falava-se que a partícula é vértice, aqui você pode verificar, essa partícula se constitui no vértice de uma frente de onda cônica de luz. Ele está se referindo a esse cone que vai se formar aqui, onde estarão então se encontrando, como na figura do problema anterior, na figura introdutória desse capítulo foi feito com som, aqui estariam se encontrando as frentes de onda esféricas que são constituídas pelas radiações. O cone de Mach, entre aspas, aqui não se usa esse termo, estaria, portanto, nesta região. O que é para calcular? Calcule o ângulo alfa e a velocidade da partícula em função de C,
velocidade da luz no meio, não no vácuo, Rzinho, que seria então o raio do tal anel. Aqui também eu identifico uma outra falha do enunciado, é só agora que ele vai falar do Rzinho, e ele está, é claro, mostrado no desenho, mas não está citado no enunciado, em função de Rzão e do índice de refração. Então, repare, nesta figura, nós observamos dois triângulos que formam ângulo alfa com a direção do movimento da trajetória da partícula. São direções determinadas pela radiação em dois instantes diferentes, para que se encontrem lá no anel, mas em instantes convenientemente diferentes para que esse encontro ocorra. Existe aqui um triângulo retângulo em que um ângulo é alfa, o cateto oposto vai ser o raio do anel e o cateto adjacente vai ser a metade do raio do espelho, porque foco, por definição, é equidistante do centro e do vértice. Portanto, o cálculo do ângulo alfa pode ser feito desta forma. Tangente de alfa igual a Rzinho dividido por R sobre 2. Multiplicando invertido, tangente de alfa igual a 2R, 2Rzinho sobre Rzão. Portanto, a melhor resposta seria alfa igual a arco cuja tangente é 2R sobre R. O ângulo alfa teria sido calculado em função dos parâmetros que o problema coloca. Ok? No nosso gabarito é possível que a resposta esteja dada em outros termos. Eu quero que você perceba que é equivalente dizer que alfa também é o arco cujo cosseno é 1 sobre raiz de 1 mais 2R sobre R ao quadrado. É que se você tem a tangente, você pode calcular a secante, não pode? Trigonometria, de cabeça, secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado. Não precisa nem tirar o mínimo, só deixa indicado. O inverso da secante é o cosseno, né? Então, se a tangente vale 2R sobre R, o cosseno vai ser 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais 2R sobre R ao quadrado. Então, eu também poderia responder nesses termos. Claro que eu normalmente preferiria a outra, mas é correto também responder desta maneira. A primeira seria preferida, claro, por ser mais simples. Para calcular a velocidade v da partícula, considere então esse outro triângulo. Um triângulo retângulo em que a hipotenusa é a velocidade da partícula, aqui chamada de v vezes o tempo, e a hipotenusa é a velocidade, aliás, o cateto adjacente ao ângulo alfa, a hipotenusa é a velocidade da partícula vezes o tempo, a distância é a velocidade vezes o tempo, e o cateto aí adjacente ao ângulo alfa seria a velocidade da luz vezes o tempo. Nesse triângulo, nós identificamos o cateto oposto, o cateto adjacente a alfa e a hipotenusa. Por isso, o cosseno de alfa agora seria a razão entre velocidade da luz vezes o tempo, dividido pela velocidade da partícula vezes o tempo, mas o tempo nem foi escrito porque ele foi cancelado. Velocidade da luz a gente troca por C0 sobre N. Isso vem da definição de índice de refração, né? Vocês sabem, N é igual a C sobre V. No caso, eu tive de escrever C0 porque assim eu estou convencionando que este é o símbolo para a velocidade da luz no vácuo, já que aquele C do enunciado, a gente deve respeitar, não é a velocidade da luz no vácuo, mas sim no meio a que o teste se refere, dividido por V. Então, daqui eu isolo V, passo o V para a esquerda, multiplicando o cosseno para a direita, dividindo, fica V igual a C0 sobre N cosseno de alfa. Logo, V igual a C0 sobre N, o inverso do cosseno é a secante, cujo valor é raiz de 1 mais tangente ao quadrado, como você sabe da trigonometria. C0 sobre N é C, não é? Isso pela definição de índice de refração. O índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz no meio considerado. C0 sobre N, portanto, dá C. Se eu quero dar a resposta em termos de C, eu não preciso do N. Esse é um outro, não digo coisa errada do enunciado, mas não há necessidade de colocar esse N aqui. Eu não vou dar a resposta em função de N. Se eu colocar o N, eu tenho de colocar a velocidade da luz no vácuo. Certo? Talvez maldade, talvez distração do autor da questão, que não precisaria ter mencionado o N. E a tangente de alfa determinada lá em cima era 2R sobre R. Então a expressão que te dá a velocidade da partícula é C raiz quadrada de 1 mais 2R sobre R ao quadrado. Tá? Então esse acúmulo de energia a que nos referimos, na experiência feita em reatores nucleares que comprovaram essa previsão
desse físico russo Pavel Cherenkov diz respeito justamente a essa superfície cônica que se forma. E a matemática empregada, se você reparou bem, muito parecida ou inspirada naquilo que a gente viu no problema anterior. A explicação desse fenômeno, então, rendeu a esse físico o Prêmio Nobel de Física de 1958. Eu sei o que você deve estar pensando. Quando o professor explica, o raio vai daqui para cá, o raio é paralelo ao eixo, passa pelo foco, o raio pelo centro, bate e volta, e é possível que eles se encontrem lá e acabem dando mais uma região mais azulada, um anel que se forma lá. Mas você imaginar tudo isso na prova e criar essa figura sem ter tido um aprofundamento especificamente nesse fenômeno, é quase impossível, é de fato muito difícil. Mas nós precisamos prepará-lo para uma realidade. Existem questões assim, que pouca gente faz. O que você não pode, já que é uma questão discursiva, eu sempre insisto nisso, é deixar a questão em branco. Tente se inspirar em alguma coisa que você já tenha visto. E mande bala, vá até onde você puder. Muitas questões, eu sou prova disso. Na hora que eu começo a resolver, eu não tenho certeza. Digo, isso tem a ver com tal fenômeno, cuja equação que explica é esta, mas eu não estou vendo saída por aqui. Mas eu não estou encontrando outra saída. É uma questão discursiva, eu não posso ficar esperando muito tempo até que a inspiração venha, eu vou escrevendo aquilo que eu sei. Por um momento eu vou pensar, mas será que é isso mesmo? Me dá a impressão que eu estou seguindo por um caminho errado. E de repente ocorrem simplificações e você acaba enxergando o problema com mais clareza, porque nessa altura já leu o enunciado 2 ou 3 vezes, e você acaba ganhando a segurança de que está no caminho certo. Esse tipo de reação é muito comum, principalmente em questões difíceis, que você acaba acertando ou chegando perto da resposta. Porque quando a questão é discursiva, você também não precisa chegar até a resposta final para ganhar uma boa porcentagem da nota. Pois é, eu não vou ficar passando coleção de exercícios sobre Cone de Mach, que é o que talvez muitos de vocês esperassem. Tá? Procurem no Halliday, tá? Duvido que encontrem nos Lumbreiras da Vida, teriam de procurar em outros livros de curso superior. Né? Sears talvez tenha alguma coisa, o livro do Moisés, o livro do Alonso Ifim. Né? Na nossa biblioteca temos o Halliday, creio que de curso superior é só. Tá? Mas não é por aí, eu não estou recomendando, porque é um assunto que caiu uma vez em 2015, algum ano talvez se repita, e normalmente acontece de se repetir nos mesmos moldes, e aí você já terá a informação. Agora, ficar se aprofundando num assunto que não é de conteúdo de ensino médio, para uma pequena chance de cair, embora não nula, não me parece que seja uma forma adequada de você se preparar para o ITA. Você assim ficaria sobrecarregado. Por isso eu nem coloquei coleção de exercícios propostos, tá? Não creio que seja por aí. Eu prefiro recomendar que você releia, assista de novo essa aula, ouça de novo, dê pause, olhe bem para a figura, tente depois fazer sozinho nesses exercícios que a gente está colocando aqui. Você está, acredite, bem assessorado. Então, já que esta é uma aula, o que eu queria falar de Cone de Mach era isso, mas é uma aula de problemas sinistros, vamos encerrá-la com mais um problema que foi motivo, caiu em 2017 no ITA, né? Ele está, se não me engano, está na apostila do Marcel, mas ele envolve termodinâmica também. Então, frequentemente de 2017 para cá, 2018, 2019, nos 2 últimos anos, eu recebia pedidos de explicações sobre esse problema. O que ele tem a ver exatamente com geladeira, com máquina térmica, tá? E acabei concluindo que seria um exercício legal de ser trazido para essas aulas de quinta, pela característica dele de apresentar alguma coisa sinistra, como eu tenho dito. Vamos ver? É o último exercício de hoje. Hoje são apenas 3. ITA 2017. Deseja-se aquecer uma sala usando uma máquina térmica de potência P, operando conforme o ciclo de Carnot, tendo como fonte de calor o ambiente externo à temperatura T1. Então aqui estaria
o ambiente externo na temperatura T1, fornecendo o calor Q1 a essa máquina térmica. Agora, um detalhe que na figura já dá para ver que não está muito de acordo. Uma máquina térmica recebe calor para produzir trabalho e ela rejeita calor. Por que o desenho aqui está diferente? Porque você está querendo aquecer a sala. Então a sala deve ser inverno, né? Você está querendo retirar energia do meio externo, que por ser inverno em geral estará mais frio do que a sala, é no fundo o que você deseja, e para que o calor tenha essa transferência do frio para o quente, e assim você mantém a sala aquecida enquanto que lá está frio, o dispositivo que tira calor da fonte fria e lança para a fonte quente é uma geladeira. Trata-se, portanto, embora ele chame de máquina térmica, de um refrigerador. Ele não vai produzir trabalho, ele precisa ser ligado na tomada, como o compressor da geladeira, para forçar essa passagem de calor que não é espontânea. Tá? Antes de continuar a leitura do enunciado, interpretando então a figura, esse calor aqui chamado de Q2 estaria sendo utilizado para entrar na sala, mantendo-a aquecida. Por mais isolantes que as paredes da sala sejam, haverá um fluxo de calor perdido por condução, que se avalia pela lei de Fourier. Provavelmente por isso que o professor Marcel colocou esse exercício no material dele. Quando houver equilíbrio, quer dizer, quando a temperatura da sala estiver constante e de preferência, repito, maior do que a externa, é porque esse fluxo de calor que está entrando, calor por tempo, né, é o mesmo fluxo que está saindo. É assim que eu quero que você entenda esse desenho. Então, tendo como fonte de calor o ambiente externo, a temperatura T1. Tá? Como é um local frio, somente jogar calor do frio para dentro da sala não iria resolver. Se eu quero manter a sala aquecida, eu preciso de um dispositivo que receba trabalho e force com que o calor seja transferido do frio para o quente. A troca de calor através das paredes se dá a uma taxa KT2 menos T1. Isso é a lei de Fourier, né? Ka delta T sobre L. A é a área e o L, espessura, não estão aqui. Imagine e considere que eles já estejam embutidos nesse K, que não é simplesmente a condutibilidade térmica da parede, como seria lá na lei de Fourier, em que T2 é a temperatura da sala no instante e K uma constante cuja unidade ele até menciona, mas não precisava, porque o problema é todo literal. Não vamos nos prender a nenhum sistema de unidades. Pedem-se a temperatura de final de equilíbrio da sala, quer dizer, a temperatura alcançada quando esse fluxo de calor que entra for igual ao que sai. Por isso que eu começo o problema igualando esses fluxos. Tá? Em algum momento isso vai acontecer, você já verá. No item B, a nova temperatura de equilíbrio, caso se troque a máquina térmica por um resistor dissipando a mesma potência P. Sim, porque o normal é você aquecer a sala no inverno, na sua casa, com um aquecedor elétrico, né? Ou com um aquecedor a gás ou a lenha. Por que vai usar uma máquina térmica, o dispositivo de uma geladeira para esquentar uma sala? Tá? Provavelmente haverá alguma vantagem. Essa vai ser a pergunta justamente do item C. Mas para isso nós vamos comparar, não é? Vamos comparar o aquecimento que se obtém com a máquina térmica com aquele que poderia ser promovido por um resistor elétrico. Um resistor que dissipe, claro, para termos de comparação, a mesma potência que a máquina térmica requer para funcionar. Potência ligada, claro, a esse trabalho que ela recebe. Entre tais equipamentos, indique o mais adequado. Quer dizer, o que será capaz de fornecer mais energia para o aquecimento em condições de uma mesma potência do aquecedor e da máquina térmica. Então, veja só. Diante do que consta no enunciado, que o calor será retirado do ambiente externo que está frio, queremos aquecer a sala. O calor, portanto, fluirá do frio para o quente, não se trata de uma máquina térmica, porque uma máquina térmica, o motor a explosão, você sabe, transfere calor da fonte quente para a fonte fria e no meio de caminho produz trabalho. Esse é o sentido espontâneo da propagação do calor, do quente para o frio,
Do frio para o quente a gente consegue desde que a gente faça uma transformação forçada, desde que haja fornecimento de trabalho externo. É o que acontece na geladeira. E da geladeira nós já falamos muito, inclusive, as coisas que eu vou comentar aqui. É importante nos lembrarmos que para a máquina de Carnot, a razão entre as temperaturas absolutas das fontes T1 sobre T2 é igual à razão das quantidades de calor relativas às mesmas fontes. Isso você deve ter percebido, eu cheguei a destacar em algum momento, quando a gente aprendeu que o rendimento da máquina de Carnot se calcula por 1 menos TF sobre TQ, e isso também pode ser pela definição de rendimento 1 menos QC sobre QR. A primeira você conhece, né? E a segunda, se você tirar o mínimo, QR menos QC, que ficaria em cima, ao tirar o mínimo, seria a expressão do trabalho produzido pela máquina. Trabalho sobre calor recebido, isso é a definição de rendimento. Então, comparando, para a máquina de Carnot, TF sobre TQ é igual a QC sobre QR, ou com a anotação que usamos aqui, T1 para uma fonte e T2 para outra, então T1 sobre T2 é igual a Q1 sobre Q2. Tá? Essa é uma relação sempre válida quando se trata de máquina de Carnot. Daqui eu vou isolar o Q1, porque esse Q1 é um estranho no ninho, ele não é mencionado no problema. Nós vamos nos preocupar muito com o Q2, esse é o que vai manter a temperatura da sala em T2, algo que é mencionado no enunciado. Então eu me livro daquilo que me incomoda. Normalmente é assim que a gente faz, né? Então por isso eu estou isolando o Q1. Passando o Q2 multiplicando, fico com Q1 igual a Q2 vezes T1 sobre T2. Fazendo um balanço de energia na máquina térmica, Q2 é igual a Q1 mais tal, né? A energia que sai deve ser igual à energia que chega. Isso é a primeira lei da termodinâmica. Por isso o trabalho vale Q2 menos Q1. Ou ainda trabalho igual a Q2 menos. No lugar de Q1 você vai colocar Q2 que multiplica T1 menos T2. Em seguida vai colocar Q2 em evidência. Fica trabalho igual a Q2 que multiplica T1 menos que multiplica 1 menos T1 sobre T2. Tirando o mínimo entre parênteses, fica Q2 que multiplica, o MMC dos denominadores é T2, em cima fica T2 menos T1, né, puro algebrismo. E daqui a gente isola o Q2. O Q2 é um elemento importante. Ele é o calor que vai manter a sala aquecida. Então, isolando o Q2, passando o T2 multiplicando, T2 menos T1 dividindo, fica Q2 igual a tal vezes T2 sobre T2 menos T1. Em seguida, a gente divide os dois membros pelo tempo, porque calor por tempo é fluxo de calor, Q2 sobre T é o fluxo de calor medido em watt, né, não é SI, joule por segundo, que está entrando na sala. Do outro lado, você terá trabalho sobre tempo, que é P, não é? Ele fala que a máquina térmica tem potência P, se refere à potência daquele motor que aciona o compressor, no caso da geladeira, como um dia a gente viu, e o restante aqui foi repetido, né? T2 sobre T2 menos T1. E isto a gente iguala, porque nas condições de equilíbrio deve ocorrer, né? Para que a temperatura da sala seja constantemente igual a T2, o fluxo que entra tem de ser igual ao fluxo que sai, e esse é dado por K, que multiplica T2 menos T1. Daí, esta igualdade que foi feita aí. No passo seguinte, nós vamos isolar o T2. Vamos passar T2 menos T1, que está dividindo o primeiro membro para o segundo membro multiplicando, fica T2 menos T1 ao quadrado. No primeiro membro permanece PT2 e o K também foi copiado. T2 menos T1 ao quadrado você desenvolve, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, não é? Tudo isso multiplicado pelo K e o PT2 foi copiado, já estava no primeiro membro. Isso que você está vendo aqui é uma equação do segundo grau em T2, né? Escrevendo naquela forma clássica de equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c, no caso, escreve-se k T2 ao quadrado menos 2k T1, porque o T2 vai ser colocado em evidência, menos P que passa para lá, o menos já está aqui na frente, fatorando então o T2, e mais o termo que sobra, que é KT1 ao quadrado. Esse é o termo que sobra. Aplicando Bhaskara, você terá esse resultado. T2 igual a 2KT1 mais P, mais raiz quadrada de 4KT1 vezes P mais P ao quadrado sobre 2K. Confira por Bhaskara, aqui você rejeita a raiz negativa,
naturalmente porque se deseja T2 maior do que T1, deseja-se aquecer a sala. Essa é a expressão da temperatura T2 na hipótese de se usar uma máquina térmica. E caso usássemos na letra B um aquecedor de potência P, a gente iguala essa potência que o aquecedor fornece com o fluxo de saída, que é condição para haver equilíbrio temperatura constante. Essa expressão do fluxo de saída pelas paredes por condução é KT2 menos T1. Aqui eu escrevo KT2', porque é de se esperar, né, que para uma mesma potência de natureza elétrica não se obtenha o mesmo desempenho que para a máquina térmica. Eu vou depois tentar descobrir qual que é o melhor, o mais vantajoso. Propriedade distributiva, P igual a KT2' menos KT1. KT2' igual a P mais KT1, passando K dividindo, T2' igual a P mais KT1 sobre K. Essas duas formulazinhas servem para calcular a mesma coisa. Dois dispositivos diferentes que vão dar uma certa temperatura que se pretende dentro desta sala. E para responder qual é o mais adequado, no caso do resistor, a potência do aquecimento é P, simplesmente, né? Para que serve um aquecedor elétrico? Tira a potência elétrica da tomada e o transforma através de uma resistência. Um resistor serve, por definição, para transformar essa potência elétrica exclusivamente em potência térmica. Então, P, o número de watts que vai comprometer a conta que o usuário desse dispositivo vai pagar à Copel, aqui no Paraná, né? P é a potência de aquecimento para o resistor. No caso da máquina térmica, veja como a potência de aquecimento é calculada. Seria Q2 sobre T, né? Potência, energia por tempo. Mas Q2 é igual a tal mais Q1, lembra? Q2 é igual a tal mais Q1, naquele balanço energético que fizemos agora há pouco. Dividindo pelo tempo, por que dividir pelo tempo? Para ter a potência. Q2 sobre T é a potência que alimenta a sala, no caso da máquina térmica. Trabalho sobre tempo é potência, é P, é a potência requerida para que a máquina funcione, é o que vai impactar a conta de luz, né, de quem está usando essa máquina, mais Q1 sobre T. Então repare que quando você usa a máquina térmica, a potência de aquecimento é maior do que com o aquecedor elétrico. É P mais Q1 sobre T. Tá? É porque aqui com a máquina térmica a gente se aproveita, apesar de que fora está mais frio do que dentro, essa máquina térmica operando desta maneira, tá? É uma máquina térmica entre aspas, é uma máquina térmica ao contrário, seria melhor chamar de geladeira, mas ela tira energia do meio externo, coisa que o aquecedor elétrico não sabe fazer. Então, moral da história, o que esse exercício parece querer ensinar? Ele parece querer ensinar que é mais barato você aquecer a sua sala no inverno usando o mesmo sistema que você usaria numa geladeira, tá? Com o calor que ela rejeita, né? E em função disso o ambiente externo ficaria mais frio, né? Um pouco me ligando, para o que vai acontecer com o ambiente externo. É mais barato, eu tenho mais, na verdade, mais potência se eu usar a potência de aquecimento maior para a mesma potência fornecida ao dispositivo se eu usar a máquina térmica do que usar o aquecedor elétrico. Agora, se isso vai ser útil, vai ser realmente usado na prática, eu duvido muito. Nunca vi uma solução do tipo daquela que esse problema insinua. Na verdade, o que esse problema quer é fazer com que você tenha a oportunidade de mostrar os seus conhecimentos na prova. Gente, essa aula foi diferente, me desculpem, vocês tiveram de me ouvir falar, tem pouco exercício, mas são situações sinistras. Essas duas questões do ITA que a gente resolveu aí são questões que afligem os estudantes quando eles têm contato com ela e quase sempre fora da sala de aula. Nós, professores, não trazemos questões desse tipo normalmente para uma aula normal, para uma aula em que você aprenda outros conceitos, outros conteúdos, porque apavoram, tá? São questões que têm de cair para que os melhores se destaquem daqueles que também são bons, mas nem todos poderão passar. Sei lá que tipo de circunstância leva essas pessoas a fazerem provas tão complexas. Mas é nosso papel mostrar a vocês o que caiu, de que jeito que se resolve, e acredite, vale a pena esse tipo de estudo em cima do que já caiu, como eu tenho dito tantas vezes, né? Já caiu uma vez, vai cair outra em algum momento. Recentemente vi em 2009 uma questão
que havia caído uma similar em 1965. Pode até demorar muito, mas acaba voltando. Ok? Então espero que você tenha compreendido a intenção de nós desenvolvermos esse assunto e assim é mais uma coisa que você incorpora ao seu patrimônio intelectual. Tá? Cone de Mach, ângulo do Cone de Mach, tá? Entre outras coisas. Eu fico muito grato pela sua atenção, espero revê-lo em breve. Deixo aqui o meu forte abraço.